E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Vamos para mais um vídeo aí, né? Virei blogueirinha. Eu vou trazer aqui um estudo de caso para que as pessoas possam pensar um pouco melhor sobre como que elas escutam os outros, né? Uma experiência pessoal, né? Todos os vídeos, a maioria dos vídeos desse canal é baseado em experiências empíricas, né? Vivências minhas aí que não deram muito bom. E também tem as que deram bom. Pretendo trazer essas histórias para cá. Hoje eu escrevi um texto e pensei em fazer esse vídeo para complementar o texto. Porém eu vi o texto em si tava rancorosinho em algumas partes. E aí eu achei melhor dar uma acalmada nos ânimos, né? Cheguei em casa agora, tô gravando esse vídeo, vou tentar gravar o mais rápido possível pra fazer o que eu tenho que fazer. Tem um monte de coisa pra eu ver aqui e dormir. Acabou as gameplay. Vamos lá. Do que se trata esse vídeo? Esse vídeo, nossa, tem uma manchinha aqui na minha tela. Eu não sei se isso é um problema na tela ou se é do vídeo. Espero que não seja problema na tela, pelo amor de Deus. Por favor, que não seja mais um BO. Nossa, é pior que eu tô numa empresa e o meu rosto ele está descamando bastante, cara. Eu fico com muita vergonha de estar lá no meio da operação e o meu rosto todo branco, cheio de pelota branquinha, todo polvilho. Nossa, eu fico com muita vergonha. Eu vou no banheiro jogar uma água e tipo, eu vejo que tá todo cheio de buraquinho. Fiz a barba recentemente pra ver se isso melhorava. E minha barba tá crescendo num ritmo muito acelerado. Então, tipo, caraca, me ajudem. Me ajuda aí, corpo. Mas vamos lá, né? Já distanciei muito do assunto. Eu quero trazer isso por quê? Porque às vezes as pessoas complicam algumas soluções ou por não dar ouvidos, ou por não ter prestado atenção, ou por não se importar mesmo, né? Mas por que eu vou contar isso? Porque por conta do impacto no cliente. Porque do outro lado tem alguém que está precisando. Esse é o cerne da área de atendimento, né? Não é essa loucura que aconteceu dos últimos 10, 15 anos pra cá. Que virou a casa da mãe Joana, né? A área de atendimento, né? Os caras fazem uma estrutura de qualquer jeito, fazem os atendentes, né, de gato e sapato, sistemas que não são funcionais, a navegação é complicada demais, entre muitos outros problemas aí, sem contar a substituição por bots, né? Lembrando, a onda dos bots aconteceu, mas não foi tão grande quanto a modinha da IA, né? E de novo, não sou contra tecnologia, pelo contrário, sou favorável, mas a tecnologia vem para auxiliar, ela não vem para substituir. E quem vende bot, quem vende IA como panaceia, como solução absoluta, tá vendendo um discurso pega trouxa. E tem muito trouxa aí que cai, né? Quer parecer cool, né? Parecer legal e acaba caindo. Mas vamos lá. O que aconteceu? Essa aqui foi a minha última contribuição para o projeto onde eu estava. E foi no mesmo dia que eu solicitei meu desligamento, que eu estava como temporário. E bom, eu não vou entrar no foco do que aconteceu, do que me levou a isso, né? Mas o clima não estava muito bom. Então, para evitar climão, foi decidido lá que teriam reuniões no final do expediente. Então, eu entrei na reunião, né? E na reunião foi solicitado que eu levantasse alguns pontos, né?
E assim, tô há meses levantando bugs, levantando pontos e não levaram para frente, não anotaram, né? Tanto que estavam pedindo para eu levantar de novo. E eu já tava meio recluso, né? Então assim, eu preferi não abordar. E eu senti uma insatisfação do outro lado e eu não querer trazer essas coisas. Porque no mesmo, assim, coisas de meses, dúvidas, etc. Pediram para levantar no dia e falar na reunião no final do dia, sendo que eu tinha mandado tudo isso em grupo de trabalho. Eu gosto de formalizar as coisas, lembrando aonde eu estava só se usava verbalização, não se usava formalização das coisas, e eu sou um crítico ferrenho disso e deixei aberto que isso era um problema. Por quê? Porque às vezes as coisas podem ter uma versão e depois podem ter uma outra versão. E como é que você faz a prova real, né? Não tem. Do que foi conversado, do que foi passado. Então, gera uma insegurança, né? Formalização é segurança para ambos os lados, né? E beleza. Aí, nessa reunião, o que acontece? Eu fiquei na minha, né? E aí eu puxei pro meu. Aí, tipo, meio que tentaram extrair de mim alguma coisa, fazendo um pouquinho mais de pressão, né? E aí eu peguei na farofa, né? Aí eu peguei, aproveitei para abordar um tema que eu já tinha levado umas 2, 3 vezes, que é no site lá tem hotel que tá com o nome errado e tem na descrição lá quartos que são individuais, estão com a descrição como se fossem duplos, e os quartos duplos, alguns quartos duplos estão com a descrição de individual. Isso eu repassei para eles, dizendo quais eram os hotéis que tinham eu fiz esse levantamento. E cara, ficou meses assim, enfim, né? Tá bom. Então eu dei uma reforçada nisso e passei a bola, né? Falei, pro meu ex-colega, né? Falei, mano, se tiver alguma coisa aí, você traz. E aí que tá, aí que veio o pulo do gato. Todo caso que caía pra gente, a gente conversava, né? Fofocava a respeito pra ver qual a melhor maneira de atender, né? E aí ele levou um caso que ele não tinha, tipo, conversado comigo a fundo. Eu não lembro de ter mencionado isso, mas o que acontece? Comprou uma empresa lá, comprou as badges e essa empresa já estava com atrito, né? Porque eles tiveram uma experiência pós-venda bem ruim. E porque é o seguinte, você comprava badge, isso também foi coisa que eu levantei, né? Levantei porque o cliente ele fechava a compra da badge no site, ele recebia um e-mail de confirmação do pagamento. Ops, do pedido, né? E quando ele efetuava o pagamento, a gente já não sabe, porque a gente não teve acesso a praticamente nada do lado de lá. Como eu falei, muita coisa ali foi na base da pesquisa e da boa vontade para poder trabalhar, porque de informação da empresa, dela fornecer pra gente, foi praticamente nula. Teve alguma informação sim, não vou ser injusto, mas foi baixa perto do que a gente precisava e do que era requisitado. E, enfim, eu já abordando as coisas de novo, né? E ele mostrou um caso da qual essa cliente, o que aconteceu? Ela entrou em contato antes porque eles compraram a Band e eles não receberam nenhuma comunicação depois disso. Tipo, você comprou um produto que é um ingresso digital e não recebeu nenhuma orientação. E não tinha mesmo. E eu já tinha levantado esse ponto, né? Que os clientes precisavam receber alguma orientação, além da gente, em algum posicionamento de quando que eles iam receber os códigos das badges, que eles tinham que fazer para ativar. Tanto que o lance da ativação da badge eu descobri sozinho. E aí eu repliquei tudo que eu descobria,
eu replicava no grupo do Teams da empresa, né? E, bom, essa cliente entrou no chat depois, aliás, essa empresa, né? Entrou no chat depois de fazer a compra lá. E o meu colega explicou isso, né? Que eles receberiam um código, e esse código eles fariam a ativação no aplicativo. E isso eu descobri por conta. E aí essa empresa ficou mais calma, né? Porém, passou-se vários dias e eles não receberam nem nada. Nenhuma comunicação, orientação, nada. E ficaram meio assim, né? Porque gastaram 20 mil reais, se eu não me engano, ou quase isso, em 3 ingressos. E, pô, é dinheiro, né? Beleza. Eu dou toda a razão pra eles em estarem bravos. E aí, mano, começou. Foram vários setores da mesma empresa acionando pelo chat. E eles ligaram lá na empresa. E um rapaz atendeu e queria que a gente atendesse. Eu falei, ó, a gente não atende telefone, me passa o WhatsApp da pessoa, que aí eu converso com ela. Aí ele me passou, né? E eu chamei a pessoa no WhatsApp pelo número do sistema, né? Pelo número da empresa. E aí eu expliquei pra ela como que funcionava, do porquê que eles não tinham recebido ainda, né? Que a troca do nome, ela só pode ser feita uma vez. Então a troca, ela tá demorando um pouquinho porque é para ter certeza dos nomes que vão ser trocados, mas eles vão receber tudo certinho. Aí depois eles conseguem fazer a ativação. E aí ficaram satisfeitos com a explicação. Porém, algum tempo depois, aliás, a rede do projeto tinha dado um prazo de 7 dias pro meu colega e não aconteceu nada, né, nesse tempo. Ou aconteceu? Não, acho que aconteceu sim. Acho que aí pula pro BO de agora. Eles receberam lá. Não sei se fizeram uma prioridade nesse caso. Se sim, foi esperto, foi uma boa estratégia. E aí aconteceu, agora vai chegar na reunião do meu último dia, né? O que aconteceu? Esse meu colega falou que ela entrou em contato de novo, que eles estavam reclamando que quando eles foram fazer o cadastro em si, lá tava com o nome de uma outra empresa. Tava como Acme Inc. E aí, pô, ninguém na reunião sabia o que fazer. Ninguém sabia o que fazer. Aí foi mencionado que, não, porque o cadastro lá é muito intuitivo, não tem como o cliente errar, não sei o que. Tudo bem, o cliente pode até não ter como errar, mas assim, eu discordo muito desse tipo de pensamento, porque na minha visão o cliente não tem obrigação de saber nada, 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 nada. A obrigação é do prestador de serviço ou quem está fazendo a venda disponibilizar todo tipo de informação e pecar pelo excesso de informação sobre o que ele está comercializando e não pecar pela falta de informação, que era o caso. E assim, eu já tava meio recluso na reunião, né? E aí, tipo, eles ficaram sem saber o que fazer, iam verificar e tal. E aí eu dei a letra, né? Porque é o seguinte, como então, aí que tá, né? Eu tenho experiência em atendimento ao cliente, em e-commerce, passei por diversas empresas, vi diversos sistemas, sou um usuário de internet, então, tipo, tô em vários sites, olhando o que sai de novidade, o que tem de ficha para preencher, é sorteio, é cadastro, é não sei o que, então eu vejo muita coisa, né? Eu gosto de ir atrás de informação. E aí, assim, eu não deveria, mas eu tive o impulso de querer ajudar, pelo menos uma de uma vez. Foi aí que eu falei, não, então, posso falar? Seguinte, essa ficha aí parece que tá ali preenchido, mas parece que é aqueles tipos de exemplos de pré-preenchimento. Ou seja, tá escrito ali, mas é só um exemplo. Porque assim, o meu colega não é desmerecendo ele.
é para falar que ele não tem experiência em atendimento ao cliente ou suporte técnico. Ele é de área de eventos mesmo. E assim, ele entende de tecnologia, porém é diferente quando você está atendendo um cliente resolvendo um problema. É diferente quando é uma curiosidade nossa. Então assim, se fosse um atendimento que tivesse caído para mim, antes de eu pegar os prints, aliás, eu pegaria os prints, né? Porém, eu falaria com o cliente para a gente fazer um teste, para ele, porque assim, como eu falei, na hora eu suspeitei que fosse isso. Posso confirmar que foi isso, que aconteceu isso? Não, porque eu saí da empresa. Mas estava assim, tem grandes chances de ser isso, uma coisa simples. Então eu teria feito o teste com o cliente. De novo, essa tela é nova, tá? A gente não chegou até aí. Uma menina que estava auxiliando a rede do projeto, eu esqueci o nome dela, também é relevante aqui pro vídeo. Mas parece que ela tinha esses acessos, tá? Ela tinha acesso a essas informações, mas nada foi repassado pra gente, que é a equipe de atendimento. E sendo justo, né, a rede do projeto falou na reunião que ela estava preparando um PDF para apresentar pra gente, que a gente não tinha material de apoio, porém nessa parte aí teria esse material explicando. Espero que tenha sido concluído, espero que tenha informações boas, né, para o meu colega que ele seguiu, né, no projeto. Então seria uma ótima redenção aí para todo esse tempo que ficou sem nada, né? Então, mas eles ali não sabiam o que eles iam fazer com aquela informação. E aí eu puxei isso. Puxei porque, como eu falei, eu tenho um histórico de atendimento ao cliente, de suporte e de usuário mesmo. Porém, todavia, entretanto, ficou por isso, pelo menos na reunião. Não sei se eles levaram para frente em cima desse exemplo, não sei se foi resolvido ou se era isso mesmo. Porém, cara, sabe que não teve nenhuma reação, tipo, pô, Adão, que interessante, pô, fala um pouco mais, ou então, Adão, pô, obrigado, algo assim, saca? Não teve, cara. E aí só me ecoou na mente o seguinte: eu deveria ter ficado calado, né? Porque eu já tava saindo, então deixa os caras, cada um com seus BO. Mas vamos pro foco do vídeo. Cara, a escutativa, ela é muito importante, porque às vezes tem um problema assim e uma outra pessoa pode ter uma expertise, pode não ser a solução, mas pode levar a um caminho de um teste que pode levar a perguntas ou a outras soluções. Então façam a escutativa, demonstrem interesse quando alguém quer ajudar, né? Quando alguém tem algum exemplo, algum contexto para trazer, algum case, porque querendo ou não, se for isso, poderia ter sanado ali na dúvida, no primeiro contato mesmo do chat, tipo, ó, vamos fazer aqui junto, tal. Aí se fosse realmente um pré-preenchimento, aí os caras já iam descobrir, já iam estar cientes e morria aí o assunto, né? Conhecendo a empresa, essa averiguação poderia levar algum tempo. Lembrando que teve um caso que levou 10 dias para uma coisa que um outro setor falou que era super simples, que dava pra fazer rapidinho. 10 dias. Eu fico conformado com essas coisas. Eu posso estar confundindo sobre as bets, né? Que eu falei 19 mil, 20 mil reais. Eu acho que foi esse caso dos 10 dias. Eu acho que essa outra aí, eu não lembro qual que eram os valores, porque não foi um cliente que eu peguei desde o princípio. Mas eu consegui acalmar em determinado momento. Eu não sei se a moça com quem eu conversei, se ela era gerente, se ela era alguma chefe, mas ela tava com uma postura bastante apreensiva, né? Ela tava com medo. Faz sentido, você comprou uma coisa cara na internet, não recebeu confirmação, e tem a questão que eu abordei no outro dia, né? Eles estavam tratando os 7 dias da compra como se fosse a lei de defesa do consumidor, que foi outro ponto que eu levantei. Teve até uma discussão. Teve até isso no grupo do Teams, né? Que eu falei, ó, podia rever aí, né, essas condições
do prazo de cancelamento, né? E aí falaram, não, a gente conversou com o jurídico, é isso mesmo, pá, por causa da lei a lei lá de compra lá, né? Do Código de Defesa do Consumidor. E o que eu fiz? Dei um Google, peguei o resuminho da lei e mandei no grupo, porque o que eu estava enfatizando era que o Código de Defesa do Consumidor, ele fica ativo a partir do momento que o consumidor recebe o produto. Então, se você compra um produto pela internet, ele não é a partir do momento da confirmação de pagamento, que é os 7 dias, é a partir do momento que você recebe esse produto. E acredito que para um ingresso digital também, você recebe esse produto e, claro, é diferente se você ativou o código desse produto. Se você ativou o código desse produto, é outra maneira. Mas isso eles teriam que colocar no e-mail avisando, tipo, ó, é que nem quando você compra um jogo na Steam, né? A Steam deixa bem claro que você pode cancelar em 2 horas ou... Aí, mano, agora esqueci. 2 horas... Bom, tem outro quesito aí. Porque tem muito jogo que você poderia abrir, zerar em 2 horas e pedir devolução, né? E aí a Steam tem lá uma mecânica para evitar isso. Então, se isso fosse melhor declarado, não só jogado, Código de Defesa do Consumidor, poderia se ter respostas melhores. Por que eu insisti nisso? Porque eu era o front, eu era o atendimento. Se eu vou abordar com o cliente que ele está errado por conta do Código de Defesa do Consumidor, eu tenho que ter um bom argumento, tem que estar resguardado. Mas não, levaram para o coração eu ter levantado esse ponto, ter colocado lá o que diz o Código de Defesa do Consumidor e deram uma carteirada. Falaram que era isso mesmo, que o jurídico tinha aprovado, então a gente vai seguir assim, tipo, tá bom. Então, tipo, tô falando muito tipo. Então o ponto já estava levantado. Se mais para frente desse algum processo, desse algum problema, chamassem o russomano e afins, eu já tinha levantado essa questão, porque o atendimento tentou levantar um posicionamento da qual eu teria que ter resguarda para estar ali conversando. Como bateram o martelo que é isso, então eu só poderia mandar isso. Mas levaram pro coração, então tudo bem. Fica aí a história, né? Como sempre, eu viajei um pouquinho, mas é isso, tá? Deem atenção, porque às vezes pode ter alguém com expertise, alguém que, sei lá, manja um pouquinho de programação, consegue dar inspecionar no seu site e ver alguma coisa. A gente fazia isso todo dia praticamente. Não basicamente o inspecionar, mas a gente ficava de olho no site. E pasmem, tinha bug quase todo dia e a gente reportava lá. Os caras mexiam e não tinha revisão. Não tinha revisão. Não deveria ser o nosso trabalho, porém, como eu disse, quando me chamaram para esse projeto, pediram para eu trazer todo o meu expertise para reportar tudo de errado que eu visse e as sugestões. E foi o que eu fiz, né? E deu um pouco de ruim no final, mas minha consciência está tranquila, tá? Então essa foi a minha última contribuição para o projeto que eu me encontrava. Não é uma grande contribuição, mas foi uma ideia ali no meio. E espero que tenham seguido, espero que tenham encontrado a solução para atender esse cliente, principalmente porque era um cliente já em já em atrito por conta da experiência de pós-venda que foi bem ruim, tá? O atendimento ele é vendido como um super atendimento, como concierge, né, que é o atendimento de alto padrão, mas até onde eu estava, como já relatei nos vídeos, o tratamento com atendimento não era bem assim. A gente conseguia sim fazer um bom atendimento, mas era por vontade nossa. E eu acho que eu preciso fazer justiça aqui com uma coisa, tá? Sou grato por terem me chamado para esse projeto, me ajudou bastante, como eu disse.
Quando eu saí dele, eu precisava muito do dinheiro. E eu saí porque eu vi que alguma coisa insustentável, pelo menos para mim, estava para acontecer. Foi um mecanismo de defesa. Talvez precipitado, mas foi um mecanismo de defesa. E era um valor considerável que eu estava recebendo nesse projeto. E o projeto, a desculpa, né, que eles usavam era que ele era um projeto piloto, que estava ainda começando, mas assim, passou-se meses e eu não via uma vontade dos caras trabalharem para a melhoria dele. Não via essa vontade, mas até então estava ali tentando. E não foi só uma coisa que foi o estopim para eu sair, né? Foi um conjunto de coisas que acabou na última conversa que vieram para cima de mim. Eu pedi a palavra, me foi negada, para eu poder me defender, eu posicionar. Eu até tentei fazer uma piada aqui, né? Conversar mais de boa, sem ter levar a conversa, mas não era o clima. Não era o clima. Não havia receptividade. E por que eu preciso fazer justiça, tá? Agora vou fazer até uma propaganda aqui. O projeto em si tava ruim. Tava ruim, mas dava para ir. O projeto podia estar voando. O nível do projeto era para estar voando, mas ele estava engatinhando. E muito por conta de talvez falta de engajamento interno. Isso é uma observação minha, baseada em vozes da minha cabeça, tá? E porém, embora o projeto não estivesse ao ponto assim de eu batendo da gente, eu vou falar por mim, de eu bater no peito e falar assim, não, eu faço parte desse projeto aqui, é da hora, tal, orgulho. Não era não é o projeto que era ruim, mas como ele estava sendo gerenciado, como ele estava sendo tratado, né? Todas as camadas dele ser tratado. E a nível empresa, onde eu estava, isso eu acho que eu não posso falar uma vírgula. Acho que o único ponto que eu posso falar que era ruim é que existia uma resistência muito grande para liberar o home office. Nossa senhora! E quando liberaram, ainda foi meio. Ficaram meio que em cima. Acho que achando que a gente ia ficar jogando em vez de trabalhar. Mas o meu perfil, por exemplo, não permite isso. Então eu até estava usando meu computador, mas estava aqui o notebook pronto para o trabalho. E porque ficar na empresa mesmo não fazia sentido nenhum, né? Pelo nível da demanda e porque a gente não recebia treinamento, a gente não recebia informação, nem alteração no site, que em teoria você tem que avisar, né? Para o teu atendimento que houve uma alteração, que tiraram hotéis, etc. Não. Então a gente ficava na empresa de enfeite. O que eu fazia na empresa? Eu ficava pesquisando o site da empresa do projeto, ficava devorando o site do evento, o site original, né? E ficava assistindo meus cursos da Udemy. Era o que eu ficava fazendo na empresa. E ponto positivo para a empresa nesse sentido, porque dava total liberdade para você conseguir gerenciar o seu tempo. E isso é bom, tá? Então, nessa parte eu não tenho uma vírgula para falar da empresa. Foi um tempo legal, gostei de trabalhar na empresa em si. É melhor, gostei mais de trabalhar no home office quando deixaram, mas empresa bacana, tinha fruta. Cara, eu pegava umas 5, 6 frutas por dia lá. Chegava o final de semana, tinha uma feira aqui comendo fruta. Muito obrigado, voltei a comer fruta por causa da empresa. Fruta tá cara. Tinha máquina de café, a gente podia ficar ali conversando. Ficava eu e meu colega conversando, a gente parava lá, ficava diminuindo
paisagem lá, uns urubu voando, porque fica perto do cemitério lá. A gente ficava olhando os helicópteros. Não deveria, mas eu dei um jeito de jogar usando o notebook e era da hora, porque na hora do almoço eu levava os meus controles, né, pra empresa, então na hora do almoço a gente ficava jogando no notebook e ninguém encheu o saco com isso, pelo menos eu acho que ninguém chegou a ver, né, mas se viram, não encheram o saco com isso, até porque fiz de uma maneira segura para que não houvesse nenhum tipo de vazamento de dados, nem nada do tipo. Pô, a gente zerou. A gente zerou o Metal Slug do PS2, cara. Foi da hora. A gente zerou do 1 ao 6. E, nossa, toda vez que a gente falava thank you, né? Lembrava do jogo e rachava o bico. Foi muito legal. A gente jogou King of Fighter. Pô, então a hora do almoço realmente, tipo, além da gente encher o bucho, né? Ainda tinha esse prazer aí de jogar. De... Lembrando, né? Que eu fiz aí, não. Isso daí eu realmente fiz fora da curva, né? Não é o correto. Mas eu dei um jeito de conseguir fazer isso e foi bem legal, porque tornou mais divertido o trabalho. E porque lá não tinha como a gente ter esse tipo de diversão, né? Embora o ambiente fosse bem liberal, assim por se dizer, a gente era os únicos nerdão ali, mano. Então, então era o que a gente gostava de fazer. Tá, então assim, a empresa em si é muito boa, tá? Da minha última experiência profissional, a empresa é muito boa. O projeto é que não foi tocado tão bem assim. E aí teve esses problemas no final, da qual eu escolhi sair. A proposta me foi feita com um salário interessante e foi o que eu consegui gerenciar aqui para normalizar, né, a situação financeira e inclusive tocar outras coisas aí paralelas no sentido de projetos pessoais. E cara, tava muito feliz de ver as coisas avançando nesse sentido, né? De ver a progressão dessa questão financeira evoluindo, né? Eu mexendo em algumas coisas aqui, tava muito legal, muito satisfatório. E pra mim foi um baque por ter acabado. Foi escolha minha, foi responsabilidade minha ter acabado. Mas pra mim foi um baque. Tanto que eu deixei a barba crescer e fiquei todo. Eu só deixo a barba crescer quando eu tô numa época de derrota. Fiquei com insônia, fiquei perturbado aqui, bicho, pensando nas contas. Mas acabou. Acabou e é isso, tá? Então, todos esses meus vídeos aí falando do projeto não é pra desmerecer a empresa em si, mas para trazer um pouco do que aconteceu nesse projeto e talvez quem assista e tenha projetos, né, ou né, esteja no seu ambiente de trabalho, que aprenda com essa caminhada, a não fazer, né, essas coisas, não fazer desse modo. E eu acho interessante a discussão, falar sobre esse tipo de coisa, porque além de ser um método mais sadio de desabafo, né? Porque a gente leva um rancorzinho pro coração, além de ser uma forma de desabafo, também vira exemplo. Às vezes, poxa, tem alguém aí com uma empresa pequena, uma empresa grande, seja o que for, tá passando por algumas decisões e aí tá vendo tipo uma galera agindo de um jeito, acha que esse jeito tá correto e às vezes pode trazer uma outra visão, tá? Então é isso. Falei demais, né? Como sempre. É os meus áudios padrões no WhatsApp. E fiquem bem. Vou correr agora aqui para fazer as coisas. E é isso. Sobre as gameplays aí, acompanhem. Eu dropei aí o jogo aí no meio, porque eu fiquei de saco cheio. Sou ruim mesmo com jogo de estratégia. E não tem muito o que falar, né? Apanhei aí no Easy.
E eu comecei. Nossa, eu comecei um outro aí que me deixou meio emocionado. Nossa, meu relógio estourou aqui, tadinho. Caraca! Caraca, enfim. É... Nossa, esse relógio é relógio do Ganda. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Esse relógio aqui foi uma grande conquista minha depois que eu saí de um projeto. Teve um dia que eu fui na Liberdade, eu comprei ele. Gastei uma grana nele. Hoje em dia eu não sei se eu gastaria não. Mas comprei ele, comprei o Enigma do Millennium, esse aqui que eu tive que montar. Foi da hora o dia. Eu me permiti ter algumas coisas. Foi o olho da cara, né? Mas eu me permiti ter algumas coisas, porque eu tava vivendo no limite, né? Porra, não posso gastar, não sei o que. Mas é isso. Obrigado aí por ter assistido, por ter acompanhado aí os meus lamentos, né? Tô com a voz um pouco cansada. E se cuidem. Até a próxima. Ah, concorda, discorda, deixa aí nos comentários. Tem o Pix na descrição. Adote um gordo. E acompanha aí, compartilhem as gameplays se achar interessante. Se tiver algum jogo, né, que vocês querem ver e eu tenha ele, peçam aí que eu jogo. Com ou sem microfone, eu tô testando ainda isso. Não sei o que fica melhor para deixar no canal, se é a gameplay sem comentário ou jogando com o microfone aberto. Porque eu vi que o áudio tá alto, mas é como eu consegui configurar. Então acho que quanto a isso eu não tenho muita margem para alterar, tá bom? Até mais então, se cuidem.